Nos módulos 6 e 7, nós vamos estudar uma técnica muito usada em experimentação, chamado planejamento e análise de experimentos, também conhecida por Design of Experiments ou delineamento de experimentos. É tudo a mesma coisa. Nós usaremos análise de variância para resolver esse tipo de problema. Através dessas técnicas, nós podemos, por exemplo, comprovar que doses diferentes de cloroquina têm ou não têm um efeito significativo sobre a cura da Covid-19. Nesse módulo, em particular, nós vamos nos ater aos experimentos que envolvem apenas um fator. E nós vamos iniciar de forma intuitiva com um exemplo. E depois nós vamos desenvolver o formalismo necessário. Esse exemplo ele é bem intuitivo. O nosso objetivo é investigar se existe influência da concentração de madeira na resistência à ruptura do papel. A gente sabe que polpa de madeira entra na composição do papel. E a suspeita é que quanto maior a concentração de madeira, mais forte será o papel. Para isso, nós fizemos aqui um conjunto de experimentos onde foram ensaiados amostras de papel com concentrações de madeira de 5%, 10%, 15% e 20%. As amostras foram colocadas numa máquina como essa, que iniciou o tracionamento do papel e mediu a força em newtons que esse papel rompeu. Os resultados estão aqui, para 5%, 10%, 15% e 20%. Esse número que a gente encontra aqui nessa casa corresponde ao número de repetições. O mesmo experimento foi feito uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até a sexta vez. E nós estamos obtendo aqui números diferentes. Eles não são todos iguais, porque existe uma componente aleatória que faz com que hajam pequenas variações. Esse experimento, para ser bem feito, ele deve ser realizado em ordem aleatória. Quero dizer, primeiro eu vou ensaiar o quê? Sorteia. Depois eu vou ensaiar o quê? Sorteia. Você fazendo esse sorteio de forma aleatória, você vai preenchendo essa tabela de uma forma não sistemática, o que é positivo. Pede-se, por exemplo, que você evite, se pegar um caso em que você ensaiasse primeiro todas as tiras de papel com 5% e depois ensaiasse a de 10%, poderia ter um efeito do aquecimento da máquina. De repente a máquina ainda estava fria quando você fez os ensaios de 5% e ela aqueceu um pouco mais, já estava na condição de regime, de trabalho, quando você fez o ensaio de 10%. Isso pode, então, mascarar o teu resultado e o efeito do aquecimento da máquina estaria te enganando. Você poderia chegar a uma conclusão de que é mais resistente 10%, mas a causa ter sido o efeito do aquecimento da máquina. Então, recomenda-se que os experimentos sejam feitos sempre em ordem aleatória. Nós precisamos definir alguns termos aqui que nós vamos usar bastante nesse e no próximo módulo. O primeiro é o chamado tratamento. Tratamento é o nível daquele fator que nós estamos avaliando como tendo ou não influência sobre o efeito que a gente está estudando. Nós estamos vendo aqui também um outro termo chamado de réplica, que corresponde às repetições do experimento feito nas mesmas condições. Então vamos lá, vamos definir tratamento como cada um dos diferentes níveis do fator analisado. No nosso exemplo, concentração de madeira. Réplica ou observação corresponde a cada uma das repetições do experimento com os mesmos tratamentos. Nesse nosso caso, nós temos 6 réplicas. E chamamos de efeito a resposta do tratamento no experimento ou no efeito que a gente está analisando. Nesse nosso exemplo, corresponde à força de ruptura. Então, nós estamos estudando como muda a força de ruptura em função da concentração de madeira. Aqui nós estamos representando 4 diagramas de caixas correspondentes aos resultados para 5, 10, 15 e 20%. Olhando para esse gráfico, a gente nota aqui que há uma tendência de aumentar o valor da resistência à ruptura com o aumento da concentração de madeira. Mas nós queremos ir além, não apenas ter essa sensação visual, mas queremos demonstrar estatisticamente que isso é verdadeiro. Aqui tem mais uma representação dos resultados. Cada uma dessas bolinhas são um dos valores que resultou em cada uma das réplicas e essas cruzes estão nas posições médias. Então note que há, em relação à grande média de todos os valores,
existe aqui uma variação positiva para a concentração de 20%, negativa para a concentração de 5%, e as outras estão próximas do valor da grande média. Aqui estão repetidos os mesmos resultados daquele experimento, e nós vamos agora decompor esses resultados com 3 parcelas aditivas. Olha aqui. A primeira parcela, representada aqui em roxo, corresponde à grande média de todos os 24 experimentos que foram feitos. Ela se repete aqui em cada um desses valores. A segunda parcela corresponde à influência do tratamento 5%. Todos esses dados que estão na linha correspondente a 5% têm essa constante aditiva aqui, menos 5,96, considerada. Já na linha de baixo, para o tratamento de 10%, esse valor agora é um pouco diferente, menos 0,29. Para a terceira linha, 1,04. E para a quarta linha, 5,21. Nos dando aquela sensação de que, para concentrações de madeiras maiores, o valor resultante também vai crescer. E esse número preto aqui, o que ele é? É o erro aleatório. É o que faz com que experimentos repetidos nas mesmas condições resultem em valores distintos. O modelo matemático que nós vamos usar, então, para descrever esse fenômeno é representado por essa equação aqui, onde nós temos y e j é o valor da variável aleatória, que representa a ijésima observação, onde I está relacionado com o tratamento e J está relacionado com a repetição. Mi é a grande média, a média global. Tau I é o efeito do iésimo tratamento, isto é, a constante aditiva relacionada com cada um dos tratamentos. E uma propriedade importante, que o somatório de todos os valores de tau é igual a 0. Nós temos ainda epsilon e j, que é a componente do erro aleatório. A é o número de tratamentos, então o I vai de 1 até A, e N é o número de réplicas de experimentos feitos em condições idênticas. Aqui nós estamos representando mais uma vez o efeito de cada tratamento, menos 5,96, menos 0,29, mais 1,04 e mais 5,21. Verifiquem que se a gente somar esses 4 valores aqui, nós vamos obter 0 como resultado. Esses 4 valores correspondem então a tau 1, tau 2, tau 3 e tau 4.